Olá, gente, tudo bem? Então, olha só, começar a quarta aula do Revalida de vocês, de Clínica Médica. E aí nós temos aqui três assuntos importantes para ver na sequência, tá? Hematologia, que tem assuntos clássicos que aparecem sempre no Revalida de vocês. Depois da hemato, a gente passa para gastro, também com assuntos clássicos de aparecer em prova. A gente fecha com cardiologia, que é sempre muito importante também para o Revalida de vocês. Tranquilo? Então vamos lá aqui, ó. Para começar com a parte, inicialmente, da hematologia, quais são os pontos que a gente julga aqui no Med-Group? Os pontos-chave, que são os pontos, assim, fundamentais, que tem uma repetição muito clássica de aparecerem no Revalida, são especialmente as duas grandes anemias, tá? A anemia ferropriva e a anemia falciforme, que é relativamente frequente aqui no Brasil. Então eu queria, logo de cara, para a gente começar a se familiarizar de volta com esse assunto, né, aparecer de volta aqui os tópicos principais sobre essas duas anemias. Para ser direto com vocês, eu vou organizar essa discussão em uma única tabela. Tá? Uma tabela comparando basicamente a anemia ferropriva com a anemia falciforme, como eu coloquei ali. Então, como é que acontece uma, como é que se caracteriza no laboratório o diagnóstico de cada uma delas, e depois como é que eu trato essas duas formas que são as principais para vocês aqui do Revalida com relação à anemia. Então, olha só, a anemia ferropriva, a fisiopatologia, ela é muito óbvia, porque está no nome da anemia, é a pessoa que desenvolve uma anemia pela carência de um elemento que é o ferro, que é imprescindível para a síntese da hemoglobina, né, lá das hemácias. Eu coloquei um detalhe que é importante, assim, em termos de investigação do paciente, porque se a pessoa tem uma anemia ferropriva, a principal razão para um adulto, pelo menos, ter uma anemia ferropriva é esse adulto ter um sangramento crônico, né? Porque o adulto ele não perderia sangue, evidentemente, de maneira normal. Então, o adulto que desenvolve uma anemia ferropriva, eu tenho que pensar na possibilidade dele estar apresentando uma perda crônica de sangue imperceptível num primeiro momento, que seria um sangramento pelo trato digestivo. Então, esse adulto, ele deverá ser investigado. Então, não esqueçam disso. Uma anemia ferropriva, claro que eu vou querer tratar a anemia, como lá embaixo eu vou colocar. Mas se for um paciente adulto especialmente, ele deverá ser submetido à colonoscopia e endoscopia digestiva alta para investigar essa possibilidade de perda crônica de sangue. Pode ser um câncer de cólon. Lembra disso? Maravilha. Com relação ao laboratório, isso é muito clássico também, né? Uma anemia ferropriva, em termos de laboratoriais, ela pode até se expressar como uma anemia normo-normo. Ela pode e até é no primeiro momento da anemia. Mas com o passar dali de algum tempo, pouco tempo, a anemia ferropriva, ela aparece para a gente como classicamente ela é reconhecida, e eu sublinhei aquilo ali, que é anemia microcítica e hipocrômica. A anemia ferropriva é a anemia mais comum que existe no mundo, por isso é muito comum aparecer na prova de vocês. Ela pode ser normo-normo, mas ela é tipicamente micro-hipo. Então, na prova do Revalida, viu uma anemia micro-hipo, um VCM mais para baixo, eu vou ter uma tendência mais forte logo de pensar na anemia ferropriva. Outra coisa muito importante é o RDW está muito alto. Lembra que o RDW é variação de tamanho de hemácia, porque numa anemia ferropriva, a hemácia primeiro era normal, depois ela começa a ficar pequenininha. Aí você pega um paciente com anemia ferropriva, faz um exame de sangue periférico, tem muita variação de tamanho de hemácia. Hemácia normal, pequenininha, pequenininha, normal, não pequenininha. Tem muita variação. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque tem uma anemia, ou um distúrbio hematológico da série vermelha, que também faz microcitose e hipocromia, que é o que são, né, as talassemias. Mas a talassemia não tem RDW alto, tá? A talassemia vai ter RDW normal, porque a talassemia é uma doença genética em que todas as hemácias são pequenininhas. Na talassemia não tem variação de tamanho de hemácia. Na anemia ferropriva vai ter. Então essa elevação do RDW também é um dado de laboratório importante para a gente guardar. E naturalmente, né, lembrar que a ferritina é o estoque corporal de ferro. Se a anemia ferropriva acontece por carência de ferro, é natural que o estoque de ferro, que é a ferritina, se apresente em níveis reduzidos, como eu coloquei ali. Com relação à terapêutica, a ideia ela é muito óbvia, que é a reposição de ferro. Agora toma cuidado,
porque cai no revalida de vocês a estratégia de reposição de ferro, a posologia da reposição, especialmente da anemia ferropriva em crianças. Então, estou colocando aqui o que a gente faz tradicionalmente para adulto, naquela dose ali de sulfato ferroso, que tem a equivalência em ferro elementar, e tradicionalmente fazemos isso umas 3 vezes por dia. Aquela dose repetida 3 vezes por dia. Agora, especial atenção para vocês com relação à dose da reposição férrica nas crianças. Isso aparece em prova. Eu vou colocar até exemplo de questão antiga que pedia de vocês aquela característica terapêutica. Então, na criança, a gente olha muito mais para a dosagem a partir ali do ferro elementar e fazemos 3 a 6 miligramas por quilo por dia. Então, vou pegar toda aquela dose diária que eu calculei e vou fracionar geralmente em 3 medidas ao longo do dia para aquela criança, tá? Então tem que saber que são 3 a 6 miligramas por quilo dia. Maravilha? Então, olha só, com relação agora à anemia falciforme, que todo ano cai também. É interessante como eles cobram pra caramba de vocês a doença falcêmica em prova do Revalida. Então, olha só, inicialmente eu coloquei assim a patogênese, porque lembra que a anemia falciforme, ela também é uma doença genética, em que a pessoa vai herdar genes defeituosos com relação à fabricação da cadeia de globina, da cadeia beta de globina. Para ter anemia falciforme, porque existe a doença falciforme, porque tem pessoas que são um pouco menos graves, mas a anemia falciforme, que seria a modalidade mais grave, né, da doença falciforme, o paciente é um homozigoto para essa alteração. Ou seja, tanto o gene que ele ganha da mãe, como também o gene que ele herda do pai, né, são genes defeituosos, né, que na realidade são cadeias ou são genes que o pessoal chama de beta-S. Né? A cadeia beta-S que a pessoa fabrica é uma cadeia beta completamente defeituosa. E aí a pessoa que vai gerar uma cadeia beta-S vai acabar formando uma hemoglobina também esquisita. Uma hemoglobina também defeituosa que a gente chama de hemoglobina S. Qual o problema disso? Lembra? A pessoa que tem hemácias formadas ali de hemoglobina S, como eu coloquei ali em cima, são hemácias que vão sofrer na periferia um afoiçamento com muita facilidade, especialmente o afoiçamento associado em algumas situações à desidratação, afoiçamento associados em algumas situações à hipoxemia. É por esse motivo, inclusive, que nós temos situações de afoiçamento em regiões mais periféricas, onde o nível de saturação do sangue ele é geralmente um pouco mais baixo. Eu estou citando isso, né, do afoiçamento ter associação, às vezes, com desidratação, com hipoxemia, porque aqui embaixo, daqui a pouco, quando formos tratar as crises falcêmicas, algumas crises vaso-oclusivas, nós iremos hidratar o paciente, nós iremos oferecer para o paciente oxigênio, pensando em tentar ali desfazer aquele afoiçamento, que é um problema ali que as pessoas acabam desenvolvendo. E aí, gente, quando a hemácia sofre um afoiçamento, a passagem de hemácias afoiçadas por vasos sanguíneos é uma passagem dificultosa. A hemácia afoiçada, ela pode ficar um pouco mais grudenta. Se ela fica um pouco mais grudenta lá no endotélio, ela lesa o endotélio, ela facilita uma oclusão, como eu coloquei aqui. Tá? O afoiçamento é hemácia grudenta. Aí oclui no vaso, outra hemácia oclui em cima, oclui, pá, entope o vaso. Crise vaso-oclusiva, crise falcêmica, a gente entende assim. Agora, a hemácia que sofre um afoiçamento, algumas delas explodem dentro da vasculatura. A pessoa faz uma hemólise intravascular, isso pode acabar acontecendo. Então, a anemia falciforme tem esse problema tanto da hemólise como também da isquemia. E aí, eu vou colocar aqui embaixo com relação ao laboratório, e aqui toma cuidado. Porque a gente sabe que para detectar, né, a doença falciforme, especialmente a anemia falciforme, que é o espectro mais grave da doença falcêmica, eu vou ter que encontrar a hemoglobina defeituosa, a hemoglobina S. Eu peço a vocês que tomem cuidado, porque classicamente a gente sabe e sempre guarda um exame que encontra os tipos de hemoglobinas que a pessoa tem, que é aquele exame chamado de eletroforese de hemoglobina. Beleza, você está certo em guardar assim.
Agora, toma cuidado, porque existem outros métodos de diagnóstico para anemia falciforme. Eu vou colocar aqui, inclusive, um método que está na diretriz brasileira de anemia falciforme, e por esse motivo, prova do Revalida pede também esse outro exame. Então, eu coloquei ali, existe fazer a eletroforese de hemoglobina, beleza. Mas também existe fazer essa cromatografia líquida, ambos os exames visando detectar a hemoglobina S, que é um marco fundamental da doença. Tranquilo? Outra coisa importante aqui embaixo é com relação ao tratamento. E aqui eu vou colocar o tratamento de um modo bem direto para vocês em dois momentos diferentes. Tá? Existe a tentativa da abordagem de uma crise falcêmica, de uma crise vaso-oclusiva, e existe aquela ideia de tentar também tratar o paciente no ambulatório cronicamente. Então, olha só, com relação à terapêutica da crise, isso é um aspecto que pode muito bem cair na tua prova. Embora, sim, numa visão retrospectiva do Revalida, a gente vê cair muito menos essa abordagem aguda, e muito mais a visão diagnóstica e de terapêutica crônica da doença falcêmica. De todo modo, como eu falei a vocês, as crises falcêmicas, as crises vaso-oclusivas, são crises de oclusão vascular. São crises em que você imagina que as hemácias tenham, naquele momento, sofrido um afoiçamento mais intenso. Então, eu vou querer reverter aquela situação. Então, por exemplo, hidratar um paciente numa crise falcêmica é fundamental. Você oferecer oxigênio para esse paciente é fundamental. E, cara, isso dói. É isquemia tecidual. É oclusão de um tecido. Seja até uma periferia, é oclusão. Então, você oferecer analgesia, muitas vezes, inclusive, com medicação opioide, você acaba sendo até obrigado a fornecer. Tamanha é a dor que o doente refere. Beleza? E aí tem a parte aqui importante com relação à abordagem crônica. Lembrar o seguinte. Essas pessoas, especialmente cai mais a doença falciforme, muito mais no aspecto de paciente da pediatria, né? Porque geralmente é uma doença cujo diagnóstico é dado na faixa etária infantil, natural que seja assim, porque a doença genética, ela geralmente vai se manifestando ainda na pediatria. Inclusive, detalhe interessante, que eu não citei antes, mas para citar aqui, que a doença falciforme, a anemia falciforme, ela é mais comum de aparecer em pacientes da raça negra. Então, geralmente, a prova coloca também esse aspecto, né, mais epidemiológico. Aí é uma criancinha negra de 3 anos. Aí é uma criancinha da raça negra de 6 anos. Porque é um aspecto que é real, epidemiológico, verdadeiro dessa condição que a gente enxerga. E eles reproduzem isso na prova de vocês. Agora, voltando a falar embaixo com relação, gente, à abordagem crônica, lembra o seguinte, essas pessoas, como elas fazem manifestações isquêmicas de tecidos, inclusive elas vão fazendo manifestações isquêmicas oclusivas do baço. As crianças com anemia falciforme, elas vão fazendo aquilo que a gente chama na hematologia, na clínica médica, de autoesplenectomia. Lembra disso? Porque ele vai isquemiando ali o baço, né, por essas oclusões vasculares que a doença se caracteriza, aí vai matando o baço, necrosando territórios do baço, e em geral, estas crianças lá por volta de 5 anos já perderam o baço. Autoesplenectomia, isso existe. Bernardo, qual o problema disso? Gente, o baço, vocês sabem disso, ele tem função imunológica, pô. Então a pessoa que perde a função esplênica, tem ali um hipoesplenismo, a partir dali, a pessoa começa a ter mais predisposição à complicação infecciosa, pô. Especialmente por germes encapsulados. Tem muito risco, isso é muito importante, gente. Muito risco de infecção por pneumococo. E aí, as crianças, elas vão ter indicação de fazer profilaxia antibiótica com penicilina V oral até os 5 anos. Bernardo, por que até os 5 anos? Se a esplenectomia acontece por volta dessa idade e vai continuar para o resto da vida, porque não se comprovou benefício em manter essa profilaxia dali para frente. Então é obrigatório que eu faça até os 5 anos. Isso pode cair na prova de vocês. Outra coisa importante com relação a essa abordagem crônica é vacinação. Né? Se as crianças elas estão mais predispostas à complicação infecciosa, que você faça vacinação, pneumocócica, aquela história toda. A proteção em si que ela perdeu, eu previamente a protejo, eu vacino.
Outra coisa importante, reposição de folato, de ácido fólico. A gente sabe que qualquer anemia hemolítica crônica, a pessoa vai ter consumo de ácido fólico. Porque lembra que toda anemia hemolítica crônica, a pessoa destrói hemácia, fabrica mais hemácia. Destrói hemácia, fabrica mais hemácia. Para fabricar mais hemácia, para fabricar material genético que gera hemácia, eu vou gastando ácido fólico. Então a pessoa vai entrar em carência de ácido fólico. Para não entrar, eu tenho que repor. Porque se eu não repuser ácido fólico, a pessoa pode ter agora uma anemia por carência de ácido fólico. Eu não posso permitir que isso aconteça. E outra coisa importante é a possibilidade de, em casos selecionados, você fazer para o paciente hidroxiureia. A hidroxiureia, só para lembrar a forma de agir, ela consegue aumentar o percentual no sangue do paciente de hemoglobina fetal. E aí pensa só, se você aumenta o percentual no sangue da pessoa, nas hemácias do paciente lá, o percentual de hemoglobina fetal aumenta, significa que o percentual de hemoglobina S cai, que é a hemoglobina que vai levar ao afoiçamento. Então você melhora sempre, né, a doença em si com a hidroxiureia. Outra coisa importante, que eu não citei antes, mas que eu vou citar aqui, está até escrito ali em cima, é um detalhe laboratorial muito valioso para lembrar com relação à doença anemia falciforme, que é a reticulocitose, que eu enxergo no laboratório. É uma dica importante que a prova sempre vai colocar para vocês. Porque eu sempre vou encontrar, lembra, reticulocitose, quando a anemia for anemia hemolítica, por destruição de hemácia. Porque a reticulocitose mostra a medula óssea fabricando mais hemácias para repor aquelas que morreram precocemente. Então, a anemia falciforme, como é uma clássica anemia hemolítica, ela vai cursar com reticulocitose. Isso é muito importante para a gente. E aí eu queria fechar essa revisão para a prova específica de vocês, com relação à hematologia, colocando um detalhe bem específico com relação à anemia falciforme. Porque, olha só, cai em prova muito a abordagem crônica da doença falcêmica, e eu queria aqui chamar a tua atenção para 2 pontos que eu já coloquei aqui fundamentais. A profilaxia com penicilina V oral, para reforçar aquilo que eu já te falei e já escrevi, que tem que ser feito até os 5 anos de idade, porque ali tem comprovação de benefício de proteção infecciosa. E outra coisa ali embaixo eu coloquei a hidroxiureia, que eu acabei de falar que aumenta a hemoglobina fetal, reduz, portanto, por tabela o percentual da hemoglobina S, dá uma balanceada um pouco aí hematológica. E aí eu peguei da diretriz brasileira, das recomendações brasileiras, eu coloquei, não todas, não coloquei todas, mas eu coloquei assim, as principais indicações de você fazer hidroxiureia. A ideia básica que a gente pode guardar assim, é que eu faço hidroxiureia para um caso grave. Claro, eu vou fazer hidroxiureia para um caso de anemia falciforme que tenha demonstrado algum sinal de gravidade. Por exemplo, está tendo muita complicação, muita recorrência. Pô. Aí está ali, ó, eu vou avaliar nos últimos 12 meses se a pessoa teve aquelas manifestações ou não. Não é para ter todas elas. Basta que a pessoa tenha basta que ela tenha uma dessas complicações nos últimos 12 meses, para que eu prescreva para aquela pessoa hidroxiureia. Então, teve 3 ou mais crises vasoclusivas no último ano. Teve ali 2 ou mais síndromes torácicas agudas no último ano. Teve um episódio de priapismo grave ou priapismo não grave, mas recorrente no último ano. Eu coloquei ali. A criancinha desenvolveu insuficiência renal. Eu fui acompanhando lá o nível de desidrogenase lática, que é o LDH. Se os níveis do LDH na criança forem maiores do que 2 vezes o limite da normalidade, e no adulto maior do que 3 vezes o limite de normalidade, isso vira indicação para fazer a hidroxiureia. Se a criança teve retinopatia proliferativa, isso vira indicação de fazer a hidroxiureia. Fechamos isso? Então, olha só, hemato cai no revalida, anemia cai, eu falo assim, cai todo o ano no revalida. E cai todo ano anemia falciforme e anemia ferropriva. E vou falar, às vezes caem 2, 3 questões. Isso acontece. Pega uma prova, tem 2 questões de anemia ferropriva. Olha a importância que isso tem. E vai cair na prova, para postar, vai cair na prova de vocês. É para dominar isso aqui. Eu queria até exemplificar com questões de anos aí,
prévios, para a gente enxergar como é que é o padrão de cobrarem isso aqui. Vamos lá. Olha só, 16 anos, parda, foi avaliada em um ambulatório de atenção especializada por apresentar fraqueza, cansaço, né, e episódio de dores musculares e articulares, principalmente em mãos e pés. 16 anos. Ela relata apresentar o quadro desde a infância, com crises frequentes de início súbito. Então está sugerindo, desde a criancinha ali, que ela tinha crises ali de mãos e pés. Isso aqui é uma crise mais vasoclusiva, aquela síndrome mão-pé vasoclusiva da anemia falciforme. Ao exame físico, apresentava-se como coses hipocoradas, ou seja, uma anemia, escleróticas e ictéricas, uma anemia com icterícia, deve ser uma anemia hemolítica, além de edema de articulações de mãos e pés. Sinais vitais aferidos, a pressão mostrava ali 90/50, frequência cardíaca 108, respiratória 18, temperatura 37,1, laboratório tem anemia? Tem anemia com VCM que não é baixo, não é anemia microcítica, não vou querer pensar logo, por exemplo, em ferropriva, porque não tem indício para isso. Leucometria 7.500, plaquetas 197.000, olha os níveis de reticulócitos. Valor de referência normal era até 1,5. Ela está com 7,4%, é uma anemia com reticulocitose, numa criancinha com crise vasoclusiva desde a infância. Isto é anemia falciforme. Tem uma LDH mais para alta, uma TGO um pouquinho mais para alta, que seja, pô. A gente enxerga isso ali, uma transaminase ali, também um pouco mais para alta. É doença falciforme. É anemia falciforme. Vou tentar acertar a questão, né? Ó, com base no quadro descrito, qual o exame complementar que deveria ser realizado a fim de obter o provável diagnóstico? Então, assim, como é que eu confirmo a anemia falciforme? Cara, eu confirmo classicamente, como é que eu guardo? É eletroforese de hemoglobina. Agora, se eu guardasse só isso, eu chegava aqui e chorava, pô. Porque eu procuro eletroforese de hemoglobina, aí eu não acho. Aí a pessoa viu assim, hemoglobina, aí marca isso aqui e não é isso aqui. Lembra, eu posso também dar o diagnóstico por cromatografia líquida. Isso é algo bem específico, mas que eles cobram de vocês. Olha outro. Lactente negro, com 1 ano de idade, foi encaminhado ao ambulatório de pediatria pelo surgimento de quadro recente de febre e palidez, acompanhada de dor e inchaço nos dedos das mãos e pés. É uma criancinha pequenininha com síndrome mão-pé, a crise vasoclusiva muito clássica da criancinha. Na ocasião foi colhido hemograma e prescrito analgésico. O lactente, nascido com 38 semanas de gestação, foi amamentado exclusivamente até 4 meses de vida, quando foi introduzida a alimentação complementar. A mãe acha que a criança não aceita bem a refeição salgada, então há 4 mamadeiras por dia. Vai te enrolando ali no enunciado. Nega doenças anteriores. Ao exame físico, a criança encontra-se descorada, sem outras alterações. A mãe traz hemograma anterior. Hemoglobina baixa. É uma anemia. VCM de 85. Não é anemia microcítica. Eu não vou querer cair no papinho de que a criança não está se alimentando direito. Será que não é anemia ferropriva? Não. Não tem nem microcitose ali, que seria o clássico que a gente acabou de discutir com relação à ferroprivação. RDW normal, não está com nenhuma cara de anemia ferropriva. Agora, reticulócitos, 4%. Aí o valor de referência para eles já foi 2,5%. Mas assim, é anemia com reticulocitose, pô. É uma anemia hemolítica. E pelo quadro todo que foi desenhado para a gente, é anemia falciforme. Agora é só acertar a questão. Ó, com base no quadro clínico e no hemograma apresentados, qual é o diagnóstico correto e qual o exame laboratorial que deve ser solicitado para a confirmação do diagnóstico. É anemia falciforme e aqui colocaram a eletroforese de hemoglobina. Não colocaram mais aquela cromatografia líquida que apareceu no outro ano, na outra prova. Mais uma aqui, ó. 10 meses, sexo feminino, é levada à consulta por sua mãe em solicitação a uma demanda da agente comunitária de saúde, da equipe de estratégia de saúde da família, que ao visitar a família, achou a lactente muito pálida. Então já induz, ó, é anemia, hein? Embora as vacinas estejam em dia, a mãe não leva a criança às consultas regulares. Na anamnese, obteve-se a informação de que, em relação à alimentação, é oferecida à criança de 3 em 3 horas mamadeira à base de leite de vaca integral, amido de milho ou aveia com acréscimo de açúcar. Geralmente o almoço é feijão batido com angu. Ainda não lhe foi oferecido carnes, ovos e frutas. Não usa qualquer medicamento. Então, olha só, a gente sabe que as crianças, elas conseguem obter muito bem o ferro do leite materno. Agora, o ferro do leite não materno, ele é muito mal absorvido.
Uma criança tem uma alimentação muito pobre. Então se está induzindo que é privação de ferro. Em virtude disso, estas crianças, depois que elas desmamam, a gente, em geral, coloca sulfato ferroso para prevenir essa privação de ferro. E a questão colocou que essa mãe não leva a criança à consulta regular, portanto, ela não recebe orientação para dar para a criança sulfato ferroso. E, além disso, ela coloca aqui que não faz uso de medicamento. Olha, realmente ela não recebe reposição de ferro. Ela não recebe. Apresenta bom desenvolvimento motor. Peso e estatura estão em curvas decrescentes lá no Z-score, enquanto o restante dos exames não apresenta anormalidades. Então, assim, colocaram uma criança que está com cheiro de anemia ferropriva. Foi então realizado um hemograma da criança que evidenciou uma anemia, hematócrito também um pouco mais para baixo. Agora, olha o VCM. VCM baixo, então, era cheiro de anemia ferropriva e tem laboratório que é clássico de anemia ferropriva. Beleza. Considerando o caso apresentado, além da adequação alimentar da criança, qual é a conduta a ser adotada? Fazer o ferro. Agora, vejam vocês. Eu só conseguiria acertar essa questão se eu lembrasse, como eu coloquei naquela tabela, como eu chamei a sua atenção, que eles pedem de vocês estratégia de reposição de ferro, especialmente em criança. E aí, o certo ali, naquele 4 a 6 miligramas por quilo dia, né, você colocar, por exemplo, de ferro elementar naquela dose. Né? Então, apareceu ali, ó, 4 miligramas por quilo dia, está naquele intervalo, né, que eu mostrei a vocês naquela tabela anteriormente. De ferro elementar. De ferro elementar. Então, olha só, a hemato, o que mais cobro em prova de vocês é o aspecto anêmico, especialmente ferropriva e falciforme. Não existe ir para o revalida sem dominar esse assunto. Beleza? Vamos trocar então? Vamos avançar?